Esse canal onde a gente sempre faz aqui resenhas de livros super significativos e importantes e é onde a gente faz parcerias maravilhosas com a editora. Falando em parcerias, a resenha de hoje é de um livro da minha primeira parceria com a editora Morro Branco, primeira parceria da 2023 com essa editora maravilhosa que eu super admiro e que já fiz várias resenhas de livros deles aqui. E esse aqui foi o primeiro livro que eles me mandaram, codinome Verity, da autora Elizabeth Wein, que é uma autora inglesa. Mas antes de tudo, você já sabe que se você chegou aqui agora e ainda não está inscrito neste canal, por favor, inscreva-se no botão inscrever-se aqui e deixa o like, porque tracinha que é tracinha, deixa o like antes do vídeo começar, porque sabe que essa resenha vai ser maravilhosa. Também me siga nas redes sociais em @leiapretaleia, tanto no Twitter, quanto no Instagram, quanto no TikTok. Estarão aqui linkados na descrição. E agora o Leia Preta Leia tem site. Então, se você quiser conhecer a gente, conhecer o nosso blog, né, do Leia Preta Leia, por favor, vai em www.leiapretaleia.com.br. Sem mais delongas, puxa a vinheta. Nossa resenha de hoje é de Codinome Verity, que é esse livro que é de 2019 e está sendo publicado no Brasil pela primeira vez agora pela Morro Branco, da autora Elizabeth Wein, ou Elizabeth Wein. Esse é um livro que quando eu peguei a sinopse eu falei, ora, mais um livro sobre Segunda Guerra Mundial e sobre nazismo, né? O que mais existe para as pessoas escreverem sobre esse livro? Mas dessa vez realmente eu me surpreendi. Porque, na verdade, gente, histórias aí da Segunda Guerra Mundial e do nazismo, elas são revisitadas e repensadas. Todo ano tem um filme novo falando sobre as grandes guerras. E eu particularmente não sou muito fã de conteúdo sobre guerra, porque eu acho muito pesado. Não são livros que eu costumo ler, não são filmes que eu costumo assistir. Mas esse aqui me surpreendeu por causa da forma, da lente pela qual o autor escreveu. Então, tá aí na questão das grandes autoras, e ele é praticamente um best-seller imediato. O Codinome Verity, ele virou um clássico imediato no momento que a Elizabeth publicou. Ela publicou isso aqui como um conjunto de contos, falando das interações de duas amigas, a Maddie e a Verity, no âmbito da Segunda Guerra Mundial na Inglaterra. E a galera gostou tanto que ela resolveu transformar isso num romance, e o romance foi muito bem recebido e é um super best-seller hoje. Esse livro tem uma característica que eu amo, porque ele é mais ou menos um romance epistolar. É um dos meus tipos de narrativa favoritas, que é um romance que é escrito por meio de cartas ou através de diários, e ele é totalmente construído por meio de diários e relatos escritos pela própria personagem. E o que eu amo na narrativa epistolar? A narrativa epistolar é de você ver a vida interior da personagem, né? Isso é bem da literatura moderna, da literatura pós-moderna. Você saber o que se passa na cabeça das personagens do ponto de vista delas. Mas como elas estão escrevendo, a narrativa ela fica um pouco mais organizada. Então não é tanto aquela coisa de fluxo de pensamento, a lá Virginia Woolf e Clarice Lispector, que você às vezes não consegue acompanhar. Não, ela é uma narrativa. Além de mais organizada, ela também é um pouco mediada, porque a gente meio que escreve o nosso diário, nunca pra gente mesmo, né? Sempre parece que a gente está escrevendo como uma outra pessoa que vai ler, então é uma coisa mais organizada. O livro ele vai começar em 11 de outubro de 1943, quando a Verity, que é a nossa personagem, a maior narradora do livro, é capturada pelos nazistas na França. E ela estava com a Maddie, que é a sua melhor amiga, as duas elas faziam parte mais ou menos assim, bem lá do exército da RAF, né, do exército das Forças Armadas Britânicas, e a Maddie era pilota de avião. Então, a Elizabeth, a autora, ela escreve um pós-fácil dizendo que muito do que acontece nesse livro foi baseado em fatos reais. E ela descobriu que haviam pilotas, sim, principalmente pilotas civis, que faziam transportes aéreos durante a Segunda Guerra Mundial e eram diferentes das pilotas russas, que realmente pilotavam aviões de guerra. As pilotas britânicas, francesas, elas faziam transporte ali, mas elas não eram militares. E a gente conhece a Maddie do ponto de vista da Verity. A Verity é capturada porque ela sofre um acidente estando no avião junto com a Maddie. E aí os nazistas capturam a Verity e mostram as fotos da Maddie e ela fica meio assim, cara, por que você abandonou sua amiga? Por que você saltou de paraquedas e deixou sua amiga morrer sozinha? E eles a aprisionam na França ocupada. Então ela está numa cidade fictícia da França ocupada e ela é descoberta como sendo espiã.
inglesa ou agente inglesa, porque ela tá atravessando a rua em Paris e ela olha pro lado errado, diferente, né? Porque vocês lembram que na Inglaterra as pessoas dirigem sempre na pista da esquerda e a gente, todo mundo, pela pista da direita, ou é o contrário? Não, esquerda e direita. E aí, ela praticamente é atropelada por um carro. O que aconteceu comigo na Inglaterra umas 12 vezes até eu acostumar a olhar pro lado certo. E só nisso aí, os nazistas sequestram porque percebem que ela provavelmente é uma infiltrada inglesa. E aí, parece uma coisa meio exagerada, mas depois a Elizabeth diz que houve sim um caso histórico de um infiltrado inglês, um espião inglês que foi preso pelos nazistas porque ele chegou na França ocupada e foi atravessar a rua e olhou para o lado errado. E aí ela quer muito se concentrar nessa história das pilotas e das agentes secretas, das moças, das mulheres que trabalharam combatendo o nazismo na Segunda Guerra Mundial. E aí a gente já sabe que a Verity é o codinome dela. A gente demora muito para saber qual o nome dela verdadeiro, porque ela ou é Verity ou é Queenie, que é um apelido, né? E a Verity, ela é, o que a gente sabe dela, é que ela é uma mulher escocesa, né? Britânica, mas escocesa, de origem nobre. Ela vem da nobreza ali, tanto que ela fala que ela é descendente de William Wallace, que é um dos grandes heróis da cultura escocesa, e do próprio Macbeth, né? Que a gente não sabe nem se existiu, porque é um personagem do Shakespeare. Então ela vem de uma nobreza, mas ela trabalha como operadora de rádio, e é uma posição muito importante dentro ali da Real Força Aérea e tal, e ela acaba sendo capturada, e a gente percebe ao longo da narrativa que a Verity está sendo brutalmente torturada para revelar códigos de rádio, que são justamente o que os nazistas querem. Depois de muito esforço e muita tortura, ela simplesmente decide que ela vai colaborar com os nazistas. E a Verity, ela tá ali na Gestapo, e a Gestapo oferece para ela então um acordo. Ela vai vivendo um pouquinho mais, em torno de 6 semanas, e eles deixam ela viver mais um pouco se ela oferecer todos esses códigos, esses conjuntos de código, e revelar para eles aonde estão as principais pistas de pouso na Inglaterra, da onde saem os aviões de guerra. Mas a Verity já deixa claro que ela é péssima de orientação, tanto que ela foi presa por olhar errado, atravessar a rua olhando para o lado errado. Eles falam para ela escrever em inglês essa história dela, toda a história dela, junto com os códigos, e a Angel, que é uma secretária alemã, vai traduzir para o alemão. E também tem o Thibault. O Thibault, ele é um agente da Gestapo da França e ele é considerado um traidor, porque ele está na França ocupada trabalhando para os nazistas. E aí a Verity vai relatando pra gente uma mistura de passado com o presente dos dias a dias que ela está vivendo, principalmente das coisas que estão acontecendo com ela que são horrorosas, mas da forma como a Verity escreve, fica parecendo que não é nada, assim. Ela descreve as torturas que ela viveu, as crises que ela viveu. Ela é uma prisioneira extremamente reativa, que bate em todo mundo, que cria confusão com todo mundo, que resiste muito. E ela tá vivendo, assim, indignidades absolutas e escrevendo como se não fosse nada. Mas aí a gente lembra que ela tá escrevendo aquilo para os nazistas poderem ler. Então a gente entende que ela tá omitindo muito do terror, do horror que ela tá vivendo, porque ela está escrevendo para os nazistas, a não ser quando ela quer escrever algumas coisas para irritar os nazistas, porque ela é meio um pouco provocativa também. Ela está numa situação totalmente de inferioridade, subjugação, mas ela usa a provocação para poder mostrar para eles, não senhor, eu vou, como é que eu vou morrer, mas eu vou morrer dançando, vou morrer aos meus termos. E eles colocam ela na cela ao lado da câmara de tortura para ela ouvir os franceses da resistência francesa serem torturados. E diferente dos franceses, ela está entregando tudo e os franceses não entregam nada. Então, além de estar sofrendo na mão da Gestapo, ela também é muito mal vista pelos outros prisioneiros, que até cospem nela. E, ao mesmo tempo, ela está escrevendo sobre o passado, quando ela conta essa relação linda de Maddie, porque, no fim das contas, o livro não é meio sobre Verity, apesar do nome ser codinome Verity. O livro é meio que sobre a Maddie. A Maddie antes do acidente, a amizade das duas, aquela coisa linda que elas tinham. Elas se conheceram já como ela como operadora de rádio e a Maddie como pilota. Embora ela não seja tão sassy, é o nome em inglês, né? Não seja tão provocativa quanto a Queen, até porque ela não é nobre, né? Ela não tem sangue de nobreza. A Maddie é uma mulher extremamente à frente do seu tempo, porque é uma mulher que é pilota de avião, pilota motos, e ela vem de uma família que o avô dela vendia motos, então ela é uma mecânica muito, muito habilidosa. E a Maddie vai entrando nesse meio do transporte aéreo, furando o bloqueio masculino e mostrando para os homens que ela é tão ou mais capaz de fazer o que os homens são capazes de fazer. Então a gente vai conhecendo a Maddie por meio da Queenie e você vai se apaixonando pela Verity Queenie, né? E pela a Maddie, porque as duas personagens são muito maravilhosas. E tudo que uma não tem, a outra tem, elas se completam, né?
E a gente começa a descobrir segredos aí da história das duas. A Verity, inclusive, ela acaba passando por uma entrevista meio falsa, que uma americana que tem um programa fascista na França vai entrevistá-la para os nazistas da Gestapo provarem para o mundo como eles estão tratando os prisioneiros ingleses de forma humanizada. Então eles dão uma limpada na Verity, botam ela toda bonitinha lá para fingir que nada tem acontecido. E a gente vai mostrando esse interior da engrenagem nazista, da engrenagem da Gestapo, os seus métodos horríveis de tortura, sempre de uma forma um pouco maquiada, lavada, porque eu acho que a Elizabeth, ela não queria se concentrar nos horrores, mas sim na parte bonita, que é a amizade dessas duas mulheres que vai sendo construída ao longo desse livro, né? Essa história de amizade profunda e principalmente dessa grande tristeza que a Verity sente por não estar mais com a sua amiga, a Maddie. E eu achei que a história é muito bonita, mas ao mesmo tempo é muito angustiante, principalmente quando você começa a perceber os horrores a que as pessoas estão vivendo, mas de forma meio maquiada. A Verity, de vez em quando, ela solta umas pérolas assim no meio da descrição. Tipo na hora que a Ana vai fazer a unha dela, vai fazer as unhas dela, e mesmo que ela não tire uma gota de sangue, mesmo assim ela faz a Verity chorar. Então você imagina como é que foi a violência que ela usou para fazer as unhas, né, na hora que ela vai dar a entrevista. Eu achei um livro muito lindo e muito angustiante, e eu considero um livro 5 estrelas, porque realmente é uma narrativa maravilhosa. No final, a Morro Branco trouxe uma série de pós-fácios, onde a autora nos explica todas essas referências que ela usou, e todas essas bases biográficas em que ela teve que tirar para poder construir suas personagens e também as suas licenças poéticas, a bibliografia que ela usou. Então eu achei muito legal o livro. Eu acho que vale muito a pena ler se você tiver estômago, mas se você quiser ver uma história de profunda sororidade entre essas duas mulheres. Bom, gente, era isso que eu tinha para nossa resenha de hoje. Espero que vocês tenham gostado desse livro, dessa resenha, que tá um pouco caótica, eu tenho que concordar, mas eu acho que é porque eu tô com fome. Mais uma vez, convido a você que se inscreva nesse canal, aqui no botão de inscrever, e deixe o seu like, caso você ainda não tenha, né, dado a sua curtida, e também tecla no sininho de notificação, que tá aqui perto do botão de inscrever, para você receber anúncios de quando esses vídeos vão aparecer. Já estamos batendo a meta dos primeiros 1000 inscritos do canal Leia Preta Leia aqui no YouTube, e eu espero conseguir alcançar isso até o final desse mês de maio. Se você tem interesse de ler esse livro, Codinome Verity, da Morro Branco, e se você quiser comprar, porque ele já está disponível para venda, por favor, use o meu link de afiliado da Amazon, que eu vou disponibilizar aqui para você, porque assim você compra, não custa nada para você de adicional, e eu recebo uma comissãozinha que me ajuda muito a manter o Leia Preta Leia ativo e operante. Da última vez que eu olhei estava 40 e pouco, 45 alguma coisa. É um preço relativamente alto, mas vocês têm que lembrar que é uma edição belíssima, né? Porque a Morro Branco só faz edições belíssimas. Um livro, gente, 5 estrelas que vai mudar a sua vida. Era isso, beijos, até a próxima.